essa noção. O que nós precisamos? Nós precisamos de um denominador que seja um múltiplo comum de 6 e 8. Tá? Muitas vezes a gente aprende na escola que tem que escolher esse número aqui como o tal do MMC de 6 e 8. Tá? Isso está correto, quer dizer, isso está correto a gente dizer que pode escolher esses números como o MMC. Embora, a essa altura, é possível que vários de vocês até tenham se esquecido de qual é o significado de MMC. A gente olha para a sigla e esquece o que está dentro da sigla. Então, MMC, o primeiro M é de mínimo, tá? O segundo M é de múltiplo e o C é de comum. Então, MMC significa mínimo múltiplo comum. Mas, na verdade, o que realmente interessa para a gente não é tanto o mínimo, tá? O que interessa mesmo é o múltiplo comum. O que nós precisamos ter aqui nesse denominador é qualquer número que seja ao mesmo tempo um múltiplo de 6 e de 8. Então, por exemplo, se vocês pensarem, se eu quero ter um múltiplo comum, eu posso, por exemplo, multiplicar esses dois números. Perfeito. Então, se você escolheu colocar 48 aqui como múltiplo comum, tá ótimo, funciona. Tá? Se você se lembra como calcular o mínimo múltiplo comum, tá? E observa que esse mínimo múltiplo comum, na verdade, é um número um pouco menor do que o 48, 24, né? Realmente, 24 é igual a 4 vezes 6 e é igual a 3 vezes 8, você tem uma pequena vantagem que as contas vão ficar um pouquinho menores, tá? Mas talvez seja até interessante a gente gastar um tempinho fazendo dos dois modos para a gente ter certeza, tá, de que se você fez com 48 ou fez com 24, acaba dando o mesmo resultado depois. Então vamos fazer esses dois modos diferentes. No primeiro, eu vou adotar 24 como o denominador comum. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para transformar a fração 1/6 numa fração de denominador 24? Multipliquei o denominador por 4, portanto, tenho que multiplicar o numerador por 4 também. Eu tenho 24 avos. Tá? Aqui, multipliquei o denominador por 3, tenho que multiplicar o numerador também por 3, tá? E, portanto, eu tenho 9/24 avos. Tá? Eu sei que vocês estão muito habituados, né, a fazer isso aqui organizado do seguinte modo, né? O denominador comum, mínimo múltiplo comum é 24, tá? Aí divide 24 por 6, coloca um 4 aqui, divide 24 por 8, coloca um 3 aqui, aí multiplica esse número pelo 4, dá 4 aqui, multiplica esse número pelo 3, dá 9 aqui. Ou seja, nada contra, tá, vocês fazerem essa operação da maneira como estão habituados, mas é sempre bom lembrar, tá, que esses numerozinhos que estão aparecendo aqui embaixo são simplesmente esses fatores comuns pelos quais eu estou multiplicando o numerador e o denominador. A diferença é que se você entende que esses são os fatores comuns, tá, e se você se esquece aqui do procedimento, você pode resgatar esse procedimento. Tá? Se tudo que você sabe é que tem uns numerozinhos que aparecem aqui embaixo, tá, e é uma regra simplesmente decorada, sem entender de onde é que eles vêm, tá, qualquer confusão que você faça nisso aqui leva a um resultado absurdo. Tá? Então, completando, a partir do momento que eu conseguir escrever essas frações como tendo o denominador 24, ficou imediato, porque agora, como eu estou dividindo a minha unidade no mesmo número de partes iguais, somar as frações equivale a somar os numeradores. Então, o resultado é 13/24 avos. Tá? Então, para vocês se convencerem, tá, de que, de fato, a gente podia ter escolhido um outro múltiplo comum, digamos que você tenha esquecido essa história do mínimo múltiplo comum, ou porque por qualquer razão tenha decidido que as duas frações iam ser escritas com denominador 48, que é outro múltiplo comum de 6 e 8. Tá? Então, fração equivalente a 1/6. Então, o que está acontecendo aqui
é que o denominador está multiplicado por 8. Então, eu tenho que multiplicar 1 por 8 também, vou ter 8/48. Aqui, estou multiplicando o denominador por 6, né? Para passar de 8 para 48. Então, 3 também tem que ser multiplicado por 6 e o resultado é 18. O resultado da soma é 26/48. E deu diferente? Não deu não, né? Porque 26/48, nós podemos simplificar dividindo numerador e denominador por 2 e encontrando também 13/24. Então, o que acontece é que quem faz a soma utilizando o menor dos múltiplos comuns, normalmente já encontra, embora não seja sempre assim, mas muitas vezes já encontra a fração na forma simplificada. Tá? Enquanto quem escolhe um múltiplo maior tem uma etapa no final em que tem que simplificar a fração. Tá? Mas o importante é, para somar frações, eu tenho que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. A partir daí, fica tudo natural. O exercício 6 é parecido com o exercício 5, exceto que agora nós vamos executar operações com números escritos na forma decimal. Então, por favor, trabalhem no exercício 6. Daqui a pouco nós vemos a solução. Então, no exercício 6, vocês devem ter trabalhado as operações com números racionais na forma decimal. Da mesma maneira que eu fiz no 5, eu vou trabalhar aqui, vou mostrar a solução apenas da parte A, tá? E as demais ficam para a parte presencial.
Então, na parte A, se pede para calcular a soma desses dois números decimais, 12,31 mais 0,2. Tá? Da mesma maneira que para somar frações, nós tivemos que fazer a mesma coisa que tínhamos que fazer para comparar frações, ou seja, escrever as frações sob o mesmo denominador, a ideia aqui é a mesma que nós usamos ao comparar números decimais. Fica muito fácil você somar ou subtrair números decimais quando eles estão escritos com o mesmo número de casas decimais. Então, a forma de efetuar essa conta, naturalmente, é escrevendo esses números de tal maneira que a vírgula esteja alinhada, tá? E para a gente não se confundir, completando aqui com zeros. Não é obrigatório, tá? Mas fica mais simpático se a gente completa com zero as casas que estão faltando, tá? E aí, uma vez que a gente faça isso, na verdade, se você esquecer a vírgula, o que nós estamos trabalhando é esses números escritos sob o mesmo denominador, que no caso é 100, né? Porque a segunda casa decimal representa 1 centésimo. Tá? E aí a gente pode efetuar essas contas, pensando momentaneamente que esses números são números inteiros, depois recolocando a vírgula no seu lugar. Então, simplesmente efetua e obtemos como resposta 12,51. Tá? Aqueles de vocês que encontraram 12,33, tá? Tem que dar uma olhada nisso aqui com mais atenção. Tá? O 2 não entra aqui no 1, tá? Porque quando você escreve nessa forma, esse 2 representa décimos, tá? E não centésimos. Ok? Muito bem. No próximo exercício, nós vamos trabalhar com a noção de porcentagem. Então, a ideia desse exercício é que vocês revejam essa noção, que, no fundo, é mais uma forma de nós representarmos números racionais, quando esses números racionais têm o significado de uma razão entre duas grandezas de mesma natureza. Então, o que se pede aí nesse exercício é que vocês escrevam cada um desses números racionais, que estão exprimindo aí uma razão, sob a forma de porcentagem. Um tempinho para vocês fazerem.
Vamos então ver a solução desse exercício. Então, nesse exercício, nós temos diversos números racionais, alguns escritos sobre a forma de fração, outros sob a forma de número decimal, e queremos exprimi-los como porcentagem. Então, na verdade, a notação de porcentagem, então, quando você escreve algo na forma A%, isso é simplesmente uma outra forma de escrever a fração A sobre 100. Então, porcentagens são muito utilizadas no cotidiano porque fornecem uma maneira padronizada da gente se referir a uma fração que facilita a comparação entre elas. Então, em muitas aplicações, né, a gente utiliza porcentagens no lugar de frações ordinárias ou de números decimais para representar frações ou razões entre grandezas. Então, como A% é a mesma coisa que A sobre 100, para você escrever um número sob forma de porcentagem, basta escrevê-lo sob a forma de uma fração de denominador 100. Então, no exercício A, isso é imediato, né? Tenho 0,23. 0,23 representa 23 centésimos. A casa decimal aqui já está no lugar certo. E se é 23 centésimos, representa, portanto, 23%. O segundo número racional é o número 1/4. Então, eu tenho certeza que a maior parte de vocês não precisou fazer essa conversão, porque a gente até sabe de cor qual é a porcentagem correspondente a essa fração. Ela é tão comum, tá? Aparece com tanta frequência que a maior parte de nós não precisa nem fazer conta para dizer que 1/4 é a mesma coisa que 25%. Mas a maneira de chegar lá é escrever como uma fração de denominador 100, tá? Ou, equivalentemente, transformar no número decimal. Para transformar numa fração de denominador 100, eu estou multiplicando o denominador por 25, logo vou fazer a mesma coisa com o numerador, então isso corresponde a 25 sobre 100, que é igual a 25%. Finalmente, o último exemplo é 0,025. Então, quem escreveu 25% se precipitou. Tem que tomar cuidado. Tá? Esse número que está aqui, tá, tem a casa dos centésimos nessa posição. Então, ou nós escrevemos, para escrever esse número como uma fração decimal, nós deveríamos escrevê-lo como 25 milésimos. Bem, mas eu quero escrever como uma porcentagem. Então, nós estamos insistindo em escrever o denominador como sendo 100. Não tem problema. Mas aí você precisa dividir o numerador por 10, da mesma forma que o denominador. Então, sob a forma de uma fração de denominador 100, esse número é 2,5 por 100. Claro, essa não é uma maneira usual da gente representar uma fração de denominador 100, mas é um passo necessário para a gente poder escrever esse número como uma porcentagem, que dá 2,5%. Tá bom? O exercício 8, conforme vocês veem, é um exercício do Enem, em que a gente vai ter oportunidade de utilizar apenas esse significado de número, e no caso com a notação de porcentagem, para resolver um problema. Então, a noção matemática básica necessária para resolver o exercício é essa que nós discutimos hoje. Mas é claro que você precisa ler o problema, entender do que ele está falando para poder aplicar a matemática adequada para o problema. Então, um tempinho para que vocês leiam com cuidado e resolvam o exercício 8.
Nesse exercício, que é do exame do Enem de 2006, pede-se para exprimir como uma porcentagem o rendimento na produção de um certo produto, que no caso é dióxido de urânio puro, a partir de um certo mineral. Então, o que nós temos que entender aí dessa situação? A informação do problema é que para produzir 1,5 quilogramas do dióxido de urânio, é necessário se processar 1 tonelada de minério. Tá? E a pergunta do problema é qual é o rendimento do processo. Então, o que é o rendimento do processo? É escrito como uma fração, como uma razão, que relaciona a quantidade de material que é extraído do processo sobre a quantidade do material bruto utilizado. Tá? Então, em princípio, essa nossa resposta vai corresponder à razão 1,5 quilogramas dividido por 1 tonelada, tá? Isso aí escrito sobre a forma de porcentagem. Agora, tem um cuidado que a gente tem que ter aqui. O que está acontecendo é que essas quantidades no numerador e no denominador estão expressas em unidades diferentes. Você está medindo a quantidade de dióxido de urânio em quilogramas e está medindo a quantidade de minério em toneladas. Então, antes da gente poder escrever isso aqui sob uma fração correta, nós temos que escrever os dois números na mesma unidade. Tá? Então, a gente pode escrever os dois números ambos em quilogramas, ambos em toneladas, você pode escolher uma unidade diferente. É muito mais fácil, tá, se nós escrevemos tudo em quilogramas, porque para passar de tonelada para quilogramas, a gente multiplica, tá, enquanto para passar de quilogramas para tonelada, a gente tem que dividir. Então, o mais simples da gente fazer é conservar o 1,5 quilogramas do numerador e no denominador eu vou ter 1.000 quilogramas. Tá? Agora sim, agora eu estou exprimindo ambas as quantidades na mesma unidade. Tá? Então, esse rendimento é 1,5 sobre 1.000. Tá? Bom, se eu quiser... Então, essa aqui não é uma maneira muito usual, tá, de nós representarmos esse número. Tá? 1,5 sobre 1.000. E se nós olhamos as alternativas do problema, vemos que, na verdade, esse número está escrito sob a forma de porcentagem. Tá? Então, como é que a gente faz para escrever esse número sob a forma de porcentagem? A gente precisa fazer com que no denominador apareça 100 no lugar de 1.000. Tá? Então, o mais simples para a gente fazer essa conversão, tá, é escrever essa razão forçando a aparecer o 100 no denominador. Tá? Como? Bom, para passar de 1.000 para 100, eu estou dividindo por 10. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa com 1,5. Dividindo 1,5 por 10, isso equivale a movimentar a casa decimal uma casa para a esquerda. Então, eu fico com 0,15 sobre 100. Agora, como essa fração está escrita com o denominador 100, já está na forma de porcentagem. Quer dizer, isso aqui é igual a 0,15%. Agora é só procurar a opção correta e a gente vê que a alternativa B é a que responde o exercício. Muito bem, nós vamos então começar a falar no segundo tema da nossa aula de hoje, que é a ideia de função. Esse é um tema central da matemática, especialmente da matemática do ensino médio, e corresponde à ideia fundamental
de se estabelecer uma correspondência entre duas grandezas, de tal modo que, fixado o valor da primeira, o valor da segunda esteja determinado. Então, existem muitas situações na vida cotidiana, nas ciências, nas demais disciplinas que vocês estudam, em que esse conceito seja utilizado. Do ponto de vista matemático, nós olhamos para uma função como sendo uma correspondência entre dois conjuntos. Mas não é uma correspondência qualquer. Ela deve satisfazer a condição de que cada elemento do primeiro conjunto, que nós estamos designando por A na ilustração, corresponde a exatamente um elemento do segundo conjunto. Então, nem pode haver elemento do conjunto A para o qual não haja um correspondente em B, isso é proibido se a gente quer ter uma função, e também não pode haver um elemento em A para o qual sejam designados dois correspondentes em B. Então, em resumo, para cada elemento do conjunto A, a gente tenha um único elemento do conjunto B. Notem que nós somos muito exigentes com relação ao conjunto A, mas não somos nada exigentes com relação ao conjunto B. Em B, pode haver elementos que não correspondam a elementos de A, e também pode haver elementos que correspondam a mais de um elemento de A. O caso mais importante ao se trabalhar com funções ocorre quando tanto o conjunto A quanto o conjunto B são subconjuntos dos números reais. Porque nesse caso, cada um dos elementos do conjunto A pode ser representado em uma reta, que normalmente nós colocamos na posição horizontal. Cada um dos elementos do conjunto B pode ser colocado em outra reta, que normalmente nós colocamos na posição vertical, e cada ponto de correspondência entre um elemento de A e um elemento de B equivale a um ponto do plano cartesiano. Então, com isso, estão colecionando todos os pares ordenados, em que a primeira componente é um elemento x de A, e a segunda componente é o elemento f de x correspondente a esse elemento, nós obtemos o que a gente chama de gráfico da função. Então, nos exercícios que nós vamos fazer a seguir, nós vamos utilizar essa noção fundamental e vamos recordar alguns dos conceitos associados à função. Então, eu peço que vocês peguem a apostila e resolvam o exercício 1 da parte de funções. Vou dar um tempinho aí para que vocês possam pensar no problema.